Meus queridos irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor repouse sobre a vida de cada irmão nesta manhã. Eu quero convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós leremos o versículo do 1 ao versículo 6, do 1 ao 6. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Iremos fazer a leitura bíblica deste momento e meditarmos na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, e nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esta manhã, a temática da nossa abertura está pautada, baseada no primeiro mandamento e no segundo mandamento à noite, certo? Famílias que influenciam a sociedade amam somente ao único Deus. Esta manhã nós veremos esse primeiro mandamento em que somos chamados, ordenados por Deus, a amarmos unicamente a Ele como Deus verdadeiro e único. A primeira coisa que nós queremos logo de imediato, para uma compreensão melhor daquilo que vamos desenvolver ao longo desta manhã e também período que estivermos aqui no mês da família, é a gente entender como Deus ele preparou o seu povo para receber as tábuas da lei. Quando nós vamos para a história do povo de Israel, nós vemos aquele período em que Israel estava escravo, cativo ali no Egito, e Deus com sua mão forte, com sua mão poderosa, Deus liberta o seu povo, Deus tira o seu povo do Egito e o conduz para o deserto em direção à terra prometida. E é nesse momento que nós vemos a saída do povo do Egito, e é na peregrinação do povo pelo deserto que Deus então entrega as tábuas da lei. O texto, a história bíblica vai mostrar que por 3 meses de caminhada, o povo chega até o Monte Sinai, aquele mesmo lugar onde Moisés teve a sua experiência, o seu encontro com Deus e a sua chamada para esse ofício tão importante de conduzir, de liderar o povo até a terra prometida, em cumprimento à promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, eles ficaram nesse lugar ali por cerca ou aproximadamente aí 1 ano. E na história do povo de Israel, existe 3 pactos que são importantes. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós não podemos olhar o Antigo Testamento sem prestarmos atenção nesses 3 pactos que Deus estabelece. O primeiro pacto Deus estabeleceu com Noé. Logo após o dilúvio, Deus ele faz uma aliança, ele faz um pacto que não mais destruiria a raça humana, as coisas criadas com água. E ali ele estabelece essa aliança com Noé e a família de Noé. Depois nós temos o evento, nós temos o encontro de Deus com Abraão. E Deus então faz uma aliança com Abraão, após ordenar Abraão para sair da sua terra, da sua parentela,
ir para a terra que ele havia prometido. E nessa peregrinação, Deus então chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E que aliança é essa? Que pacto é esse? Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já estava velho, Sara era estéril, também na sua velhice, e Deus diz: olha, da semente de vocês, da descendência de vocês, eu suscitarei uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da sua descendência. Deus então faz um pacto com Abraão. E depois nós temos o evento que ocorre aqui, no deserto, ali perto do Monte Sinai. É o texto que nós temos aqui, o capítulo 20 de Êxodo, quando a gente lê do 1 ao 17, nós temos então os 10 mandamentos, sendo também um pacto que Deus estabelece com o seu povo. É importante destacar que toda a aliança que Deus fez com o seu povo, ela estava voltada sempre para o Messias, a vinda do Messias, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Tanto a aliança que ele faz com a família de Noé, a família de Abraão, com Abraão em particular, e a sua descendência, como o pacto que ele estabelece através dos 10 mandamentos ali, no Monte Sinai, estava apontando para o nosso grande Redentor, o nosso grande Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram no vídeo a explicação do pastor Gilson Bifano sobre a ênfase desse mês da família, nos 10 mandamentos, e ele coloca que os 10 mandamentos, ele está dividido em duas partes. Uma traz um aspecto muito vertical, a nossa relação com Deus, e o outro traz um aspecto muito horizontal, a nossa relação com o próximo. Então, os primeiros mandamentos estão voltados com as nossas obrigações para com Deus, da nossa relação com Deus. Os últimos mandamentos, a outra parte do mandamento está voltado para a nossa relação com o próximo. Então, quando você lê o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 11, nós temos então essa relação com Deus, o homem com Deus, a nossa obrigação para com Deus. Quando a gente pega do verso 12 ao verso 17, nós temos então a nossa relação com o próximo. É por isso que Jesus Cristo, ele resume o mandamento do Senhor em 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo que Jesus faz do mandamento. Por quê? Porque o mandamento, os 10 mandamentos aqui, estão voltados para a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Então nós vemos claramente que os 10 mandamentos, eles são entregues por um Deus que é um Deus relacional. E ele estabelece uma forma de se relacionar com o seu povo. Deus, ele não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal, ele se relaciona de maneira pessoal. Ele é um Deus que busca uma relação, e é um Deus que age. E o mandamento mostra exatamente esse desejo de Deus se relacionar com o homem. E ele entrega esses mandamentos não para um grupo de religiosos, mas ele entrega esse mandamento para um grupo de pessoas simples. Ele entrega esses mandamentos às famílias, para que as famílias observassem e seguissem então a sua orientação. Esses mandamentos, queridos, eles são princípios imutáveis, ele não muda, ele não altera, eles são eternos. São princípios eternos que nós temos nos mandamentos. E eles devem ser aplicados tanto à nossa vida pessoal, quanto também na nossa vida familiar, a nossa relação com a nossa família. E desta maneira, então, nós vamos entender aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus aguarda de cada um de nós, tanto para nós, na nossa vida pessoal, quanto também no nosso contexto familiar. E diante do nosso tema desta manhã, famílias que influenciam a sociedade, ama somente o único Deus, eu quero fazer 3 reflexões importantes sobre o primeiro mandamento para a gente entender e extrair lições desse primeiro mandamento. Então, eu quero fazer 3 reflexões importantes. A primeira reflexão que eu faço é: quem é o seu Deus e o Deus da sua família?
Então, por um instante, vocês que estão aqui no templo e quem está nos acompanhando de casa, pare um pouco para pensar. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua família? Essa pergunta, ela é importante. E mais importante ainda está a sua resposta em relação a ela. Quando a gente olha para Êxodo 20, versículo 13, o texto diz assim: não terás outros deuses além de mim. Esta é a ordem de Deus. Este é o mandamento de Deus, é a ordenança de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Quando Deus ele entrega este mandamento, o seu povo estava então adorando um bezerro de ouro ali no pé da montanha. Moisés sobe, passa um tempo com Deus, e esse tempo, quando Moisés desce, quando Moisés retorna, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Aquilo que Deus tinha dito que não fizesse. O povo está adorando uma imagem. Mas eles atribuíram essa imagem a quem? Ao Deus que havia tirado eles do Egito. E eles fazem uma representação desse Deus que havia tirado eles do Egito como bezerro de ouro. Mas Deus não aceita. Deus reprova essa ação. E aí a gente vê que tanto este primeiro mandamento como o segundo mandamento que nós vamos trabalhar à noite, atinge de uma forma direta a idolatria. Ela vai de frente com a idolatria, ela bate de frente com a idolatria. Não há como pensar nesses dois primeiros mandamentos sem pensarmos na idolatria, na ação idolátrica do homem. Mas não ataca somente a idolatria. Esses mandamentos, principalmente os dois primeiros mandamentos, irão atacar o ateísmo. O ateísmo é a concepção filosófica de que nós não precisamos de um Deus, não dependemos de um Deus e não existe um Deus. Essa é a ideia do ateísmo. Então esse mandamento bate de frente, assim, um único Deus. Bate de frente também com o politeísmo. O politeísmo é uma concepção de que nós precisamos de vários deuses, de muitos deuses, para estarmos protegidos. Daí a ideia politeísta, várias divindades, eu estarei protegido na medida que eu tenha vários deuses me protegendo. E bate também de frente com o formalismo. Já no formalismo, é a concepção de que nós precisamos apenas de uma religião que possa nos trazer bons ritos. Se eu tenho uma religião e tenho bons ritos, então eu estou assegurado, eu estou tranquilo em relação a isso. O mandamento também bate de frente com a visão formalística. E quando a gente pensa a respeito disso, aqui Deus está colocando, olha, não coloque diante de vocês outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus. Mas o que é um Deus? O pastor Roberto Silvado, ele define um Deus como sendo algo ou alguém que está no centro da nossa vida. É algo ou alguém que está no centro da sua existência. Então, um Deus, uma divindade é isso, é o que você coloca diante de você, no centro da sua existência, e você vive em função disso. Então, uma divindade, um Deus, pode assumir várias formas. Ele pode ser desde o seu ego, ao dinheiro, ao divertimento, a profissão que você tenha, a religião que você professa, talvez uma amizade, poder, filhos, família. Tudo isso pode estar ocupando o lugar que só pertence a Deus na sua vida. Então, se qualquer uma dessas coisas, elas ocupam esse lugar na sua vida, de centralidade, de essência para a sua vida, aí está o seu Deus. Aqui é onde está toda a questão. E nós não estamos aqui citando ou falando de coisas pecaminosas, nós citamos coisas que são simples. Por exemplo, o amor próprio não é pecaminoso. Precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, o amor próprio não é algo pecaminoso. O ter dinheiro ou pensar no dinheiro também não é algo pecaminoso.
um namorado, uma namorada, o lazer, o esporte, a profissão que você exerce, não são coisas pecaminosas. Mas o problema começa quando essas coisas, elas ocupam lugar de importância e primazia na sua vida. Quando o dinheiro passa a ser um fator dominador na sua vida. Quando uma pessoa passa a ser o fator dominador na sua vida. Por exemplo, uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa egocêntrica, ela tem a si mesmo como um Deus, como a divindade. Ela se reverencia, ela se adora. Ela se considera maior e superior, ela considera que não depende de ninguém. E todas as necessidades do outro, e carência dos outros, ou até mesmo direito do outro, é rejeitado por uma pessoa egocêntrica. Por quê? Porque ela não admite ter ninguém dividindo o centro da atenção como ela. Então uma pessoa egocêntrica, ela se considera e ela se cultua como sendo seu próprio Deus, ainda que de maneira inconsciente. Na sociedade que nós vivemos, nós temos hoje um culto ao corpo. Está na moda ser fitness. Você tem um corpo escultural, uma barriguinha tanquinho. Tanquinho não sei porquê, para lavar roupa? Não sei. É porque eu lembro tanque, aquela era de lavar roupa, você esfregava a roupa, mas uma barriga tanquinho, a minha coitada, está longe disso. Eu já fugi aqui dos padrões. Até quando eu era magrelo, eu não tinha um padrão, imagine agora, né? Então há um culto ao corpo. Aí a gente começa a perceber as pessoas, elas fazem questão de postar fotos, de tirarem selfies, fotos na frente de um espelho para mostrar como o corpo está escultural. Então há uma divinização por parte de muitos, há um culto por parte de muitos do corpo. Uma sociedade do entretenimento, há uma divinização do lazer, e pessoas começam a colocar o lazer como algo essencial e primordial para a sua vida. Nenhuma outra coisa ocupa a primazia na sua vida no seu lazer. Então isso se torna um Deus. Para muitos o esporte, para muitos até um clube de futebol, se torna uma divindade. Inclusive há cultos que são prestados a clubes de futebol, a personalidades do futebol. Tem gente que deixa até de vir a um culto para poder assistir o seu time jogando. Isso aí nós vemos um aspecto da idolatria, algo que está tomando o lugar de Deus na vida da pessoa. Então por isso nós precisamos pensar que ter ídolos não é simplesmente eu colocar uma estátua diante de mim e me reverenciar. Isso é idolatria? É. Mas a idolatria, ela ganha uma roupagem ainda muito mais perigosa. Porque mesmo que a gente não se curve diante de uma imagem, quantas vezes nós estamos nos curvando diante de algumas coisas na nossa vida? Porque a idolatria, irmãos, é quando algo ou alguém ocupa o lugar central da nossa vida. E esse lugar pertence somente a Deus. Então o primeiro mandamento lida com esse equilíbrio interior de cada um. O pecado, ele vai causar o desequilíbrio disso, vai nos levar ao exagero, vai fazer com que a gente coloque outras coisas ou pessoas no lugar que só pertence a Deus. Então a idolatria é isso, é quando há algo, é quando há alguém que está assumindo o lugar que só pertence a Deus na nossa vida. E quantas vezes nós estamos tendo atitudes idolátricas no nosso comportamento, nas nossas ações. Então é necessário que nossa essência, ela esteja ajustada, ela esteja alinhada com Deus, alinhada com o mandamento de Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, as demais outras coisas, elas começam a estar nos seus lugares devidos. Jesus Cristo, ele disse, está registrado em Mateus 6,21, que onde estiver o seu tesouro, também aí estará o seu coração. E a pergunta é, onde está o seu tesouro? Onde está o seu bem de maior importância e valor? Onde está o bem de riqueza para a sua vida? Então, quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua família? Para isso, é recomendável que a gente entre um pouco na nossa casa e comece a vasculhar áreas da nossa vida, áreas da nossa família, para saber onde está o altar na nossa casa. Que altar é esse?
A quem nós estamos gastando mais tempo? Com quem nós estamos passando o maior tempo? Com o que nós passamos a maior parte do nosso tempo? Na internet, a Netflix, as redes sociais. O que tem ocupado o maior tempo para você? Entre na sua casa, verifique onde está o altar. Verifique quem está ocupando esse lugar de primazia na sua família, na sua casa. Meu irmão, a sua casa tem um hábito de cultuar a Deus? Você reúne a sua casa em culto doméstico? A adoração ao Senhor, a leitura da Bíblia com a família, a oração em família? Ou a vida de vocês passam constantemente e não há adoração a Deus? Você passa mais tempo, 6 horas, 7 horas, assistindo uma série na Netflix, rompe o dia que você nem percebe, e você não consegue nem sequer pegar as Sagradas Escrituras para ler, para estudar e nem para orar. Então onde está o altar na sua família? Onde está o altar na sua casa? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua família? O maior desafio que nós encontramos na nossa vida enquanto cristãos, irmãos, é manter Deus em primeiro lugar. É dar a primazia a Deus. Esse é o maior desafio que nós temos. É o desafio de todos os dias. Todos os dias nós precisamos encarar esse grande desafio de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e não permitir que nada e nem ninguém ocupe esse lugar em nosso coração. É o desafio de manter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento crescente com Jesus Cristo, de mantê-lo em primeiro lugar em nossa vida. Então, a principal tarefa de todo discípulo de Jesus é verificar que nenhum Deus, que nenhuma pessoa, que nenhum objeto, que nenhuma tarefa, que nenhum dever ou prazer possa estar à frente de Deus, ocupar o lugar de Deus, ou ter prioridade, primazia nos nossos planos e no nosso afeto. Nós não estamos, irmãos, livres de sermos ateus na prática. Paulo, escrevendo a sua carta a Tito 1,16, Paulo afirma: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. O que é o ateísmo prático? O ateísmo prático se dá quando o nosso discurso está divorciado da nossa prática. Quando nós afirmamos amar a Deus, mas a nossa prática diz outra coisa. Quando eu digo que eu quero Deus e mais de Deus, mas no meu dia a dia, eu estou buscando outras coisas menos a Deus. Menos uma comunhão com Deus, menos um relacionamento com Deus. Aí nós nos tornamos ateus práticos. Embora professamos crer em Deus e ter um Deus, e crer na existência de um Deus, vivemos como se Ele não existisse, porque não prestamos contas a Ele, não vivemos para Ele. Isso é o ateísmo prático. E quantos cristãos se tornaram ateus práticos? Estão vivendo o ateísmo prático nos nossos dias. Então nós somos chamados, irmãos, a refletir a respeito disso. Chamados a amar a Deus e colocar esse amor em prática. Meu irmão, Deus, Ele é prioridade na sua vida? Ele é prioridade no seio da sua família? Deus é cultuado na sua casa? Deus é cultuado no seu lar? Meu irmão, Deus é cultuado na sua casa? Deus é cultuado no seu lar? Em sua família? Segunda reflexão. Deus é exclusividade em sua família e em sua vida? A primeira reflexão é sobre se Deus é o seu Deus. E a segunda é se Ele é exclusividade na sua vida e no seio da sua família. Olha o que o verso de número 4 e 5 de Êxodo tem a nos dizer. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus está deixando claro aqui
que ele não tolera outros deuses, ou ele não tolera dividir a sua glória com ninguém. E o texto diz que ele não tolera isso porque ele é um Deus zeloso. E a expressão aqui, a ideia no hebraico de Deus zeloso, corresponde a alguém que zela ardorosamente, que cuida, que exige dedicação por parte daqueles que o adoram. Deus exige, queridos irmãos, dedicação daqueles que prestam culto a Ele. E quando nós lemos esse mandamento, a palavra que nos vem aqui à mente é exclusividade. Deus está dizendo: eu sou exclusivo. Na sua vida, na sua família e na vida daqueles que me adoram, eu sou exclusividade. Eu não divido a minha presença e a minha glória com ninguém. Então o que vem à mente da gente é idolatria, porém a idolatria não é tratada nesse mandamento, ele vai além de fazer ídolos, nos fala sobre a essência da vida, adorar a Deus e tão somente ou apenas a Deus. Então a palavra-chave é exclusividade. Deus não tolera outros deuses. E a pergunta que fazemos é: você ora a outros deuses? Você tem confiado nesses deuses ou em superstições? Você confia na educação? Você confia no dinheiro? Você confia em rezas? Você confia em amuletos? Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo o seu dinheiro? Onde você está investindo a sua vida e a vida da sua família? Aí está o centro da sua existência. Onde você está investindo o tempo, revela quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Então, ter apenas um Deus em nossa vida pode, como diz o pastor Roberto Silvado, gerar, inicialmente e de vez em quando, o que ele chama de uma sensação de perda. E ele diz que esta sensação, ela está de fato correta, porque todas as vezes que nós escolhemos ter apenas um Deus, nós perdemos aquilo que os outros deuses podem nos oferecer para ganhar o que somente o verdadeiro Deus tem a nos oferecer, que é vida abundante, que é vida preciosa para o Senhor. Em Mateus 6,24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, isso é, a divindade das riquezas, ou as riquezas. Vemos então que Deus, ele não aceita um lugar de igualdade com ninguém. Ele quer então ser exclusivo, ele quer primazia nas nossas vidas. Eu concordo plenamente com o pastor Roberto Silvado, quando ele diz que a pureza de coração é desejar uma só coisa: a comunhão com o Pai Celeste. Essa é a pureza de coração, quando nós buscamos somente a nossa comunhão, a nossa relação com o Senhor. E ele prossegue dizendo que você pode até achar que você é muito moderno para pensar no seu relacionamento com Deus, como sendo um relacionamento que exige sacrifício. Então, eu não estou ainda disposto a sacrificar. Porém, nós também temos vários rituais de sacrifícios aos nossos deuses. E aí o pastor Silvado, ele diz que nós geralmente colocamos nossas vestes rituais e sacrificamos suor e sangue no ginásio dos deuses para que Afrodite nos abençoe com um corpo escultural e com um apelo sexual, ou para que Apolo nos livre da enfermidade. Nós sacrificamos tempo e nossas famílias no trabalho para Mamon nos abençoar com riquezas materiais. Nós sacrificamos a reputação do nosso próximo nos rituais das mídias sociais para que a deusa da fama nos proteja da vergonha ou da fake news. Então, de certa forma, muitos de nós estamos dedicando tempo a uma divindade, a um Deus,
E quando nós lemos as Escrituras e meditamos no nosso relacionamento com o nosso Deus, devemos entender que seguir a Cristo como discípulo vai demandar da nossa parte, irmãos, sacrifícios. E você está disposto a oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? A vida cristã, ela não pode ser encarada como fardo. A vida cristã, irmãos, é um desafio. Por isso, quem é ou o que é o seu Deus? O que ocupa o centro da sua atenção? O que acontece na sua alma, na sua mente, no seu coração, que impede de amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu coração? Em Marcos capítulo 8, verso 35, Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, que implicações você tem experimentado na sua vida diária ao perder a sua vida ou a sacrificar a sua vida para o Senhor? Quando Cristo ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele já estava nos ajudando a vencer os desafios da vida cristã. Pedro diz que o peso dos nossos pecados caiu sobre Jesus. O apóstolo Paulo explicou: mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. E Jesus vai dizer: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. Então faça uma aliança com Deus. Faça um pacto com Deus. Reúna a sua casa, reúna a sua família e faça um pacto com Deus hoje. De estabelecer um altar de adoração a Deus na sua casa. Voltar a fazer o culto doméstico, cultuar ao Senhor. Faça esse pacto com o Senhor. Um pacto de exclusividade para com Deus. Estabelecendo Deus como ser exclusivo para a sua vida e para a sua família. E terceira e última reflexão. Como viver este mandamento? Como colocar esse mandamento em prática? Quando a gente lê Êxodo 20, versículo 3, na versão linguagem de hoje, o texto é lido assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. Então, a vigilância e a oração são essenciais, irmãos, para observarmos este mandamento. Vigilância e oração, estarmos atentos para que nada ocupe o lugar de Deus e uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é fundamental para cumprirmos este mandamento. Você e a sua família precisa ter um propósito claro para viver somente para Deus. Em Mateus 22, 37 e 38 lemos: Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. E aqui existe uma grande diferença entre simplesmente viver e viver com propósito. Eu trago a experiência que o pastor Roberto Silvado traz de um certo atleta famoso, que ele passou a vida dele toda vivendo em função do esporte que ele praticava. Ele comia, ele se exercitava, ele vivia, ele fazia todas as coisas em conformidade com o esporte que ele praticava. Mas um dia ele se deparou com a realidade, que ele não mais estaria praticando aquele esporte. E agora? O que fazer da vida? Se ele viveu todo em função daquele esporte. Que situação de frustração, fico eu pensando. Alguém que vive ou deposita toda a sua vida pensando em algo e de repente se depara com a realidade que não mais terá esse algo pela frente. Mas irmãos, nós temos algo que podemos colocar ou dedicar as nossas forças e energias, os nossos anos de vida, com muito objetivo, e jamais seremos frustrados por isso. Quando nós dedicamos a nossa vida, a nossa motivação ao Senhor, jamais enfrentaremos frustração. Se nós vivermos a vida dedicando toda ao Senhor e agirmos em função dele, jamais seremos frustrados. Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo, e as demais coisas, ou a morte, ele diz, eu vejo como lucro. Então, para Paulo, qual era a motivação da sua vida? Viver para Cristo. Irmão, qual é a motivação da sua vida? Cristo é a motivação da sua vida, é a motivação da sua família.
Como o primeiro mandamento, não adore outros deuses, adore a mim. Deus está propondo a cada um de nós que olhemos ou que estudemos os demais mandamentos na perspectiva definitiva de que Deus é o centro da nossa existência. Ele é a causa, é o propósito da nossa vida. Se nós existimos porque Deus existe. E é Ele que nos sustenta, é Ele que tem nos fortalecidos na caminhada da nossa vida. Então eu te pergunto, Deus é a razão da sua existência? Agradar a Deus é o centro das suas decisões. Quando você toma a decisão, você está pensando em adorar a Deus e agradar a Deus. Sua família pode dizer que Deus ele é o centro na vida do lar. Você pode dizer isso a respeito da sua família? Que Deus está no centro da sua família, no centro da sua casa? Eu quero concluir dizendo, declare agora que Jesus ele é o primeiro na sua vida. Não coloque nenhum outro ser, nenhuma outra coisa no lugar de Jesus. Priorize Jesus, ame a Jesus e coloque todas as demais coisas no seu devido lugar e o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Confesse agora que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Diga: Senhor, seja o Senhor, seja o Salvador da minha casa, seja o Salvador da minha família. Declare que Jesus será sempre o Senhor da sua família, como fez Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o desafio que nós temos nesse mês da família é que você torne sua casa, o seu lar, em um altar de adoração. Pratique o culto doméstico. Comece a cultuar a Deus em casa. Pastor, de crente só tenho eu. Reúna seus familiares e ore com eles. Cante algumas canções com ele, leia a Bíblia com ele. Isso não é motivo de você deixar de adorar o Senhor na sua casa e levar sua família a crer no Senhor, não. Homens, a minha palavra vai para os homens. Assuma o sacerdócio no lar. Reúna a sua família e adore a Deus e cultue a Deus em casa. Escolha um dia da semana, ou então todos os dias, isso vai de acordo com sua dinâmica. Mas cultue a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E assim estaremos obedecendo o primeiro mandamento, de ter somente a Deus, amar somente o Senhor, como o único Deus verdadeiro das nossas vidas. À noite, estaremos meditando no segundo mandamento, adorar somente a Deus, e falar da adoração no contexto da família. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações.